Boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Quem fala aqui é a Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio da sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda hoje em especial a psicanalista Renata Viola Vives por sua especial contribuição abordando o tema Relações Familiares em Tempos de Pandemia. Seja bem-vinda, doutora Renata, nessa live de hoje. Boa noite. Vou fazer uma apresentação aqui do Instituto e de toda a plataforma online, ok? Só um momento. Então, a diretoria agradece também a diretora de integração, Ana Amélia Prati, que junto comigo está fazendo a transmissão dessas lives no perfil do IAR. E também a toda a equipe do Instituto. Queria lembrar que tanto o site como o blog, as redes sociais, o canal do YouTube são diariamente atualizados. A programação sempre especial online. E para quem perdeu uma live ou uma videopalestra, pode conferir depois no canal do YouTube, onde todos esses vídeos, inclusive a live de agora, a partir de amanhã, já vão estar postados. E para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARS. Doutora Renata, a nova plataforma online do IARS está assim dividida. As videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. Doutora Renata já ministrou uma palestra no Instituto, creio que foi no ano passado, né? Duas. Já participou do... exatamente, duas já. Então, já participou, Então ela já conhece o nosso Instituto. Sim. Temos também as videopalestras mensais, agora, do Grupo de Estudos de Direito Tributário, às quartas-feiras. E a partir da próxima quarta-feira, dia 17 de junho, haverá lives quinzenais mediadas pelos coordenadores do grupo. Temos também videopalestras quinzenais do grupo de estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. E hoje foi postada a videopalestra da coordenadora do grupo, da doutora Maria Isabel Beck, falando sobre o tema As locações urbanas em tempo de pandemia. Basta conferir no canal do YouTube. E ainda temos às terças-feiras artigos jurídicos específicos sobre a pandemia. Sempre um artigo diferente, toda terça-feira. E às segundas-feiras nós temos comentários sobre o livro do IARGS 93 anos, publicados às segundas, tanto no blog quanto no site. Lembro também que essas lives também são publicadas tanto no blog quanto no site. E a convidada de hoje é a psicanalista Renata Viola Vives. Ela vai falar sobre o tema Relações Familiares em Tempos de Crise. A doutora Renata é psicóloga, psicanalista, trabalha com crianças, com adolescentes e adultos, adoção, reprodução assistida e outras temáticas. É diretora da Clínica e Instituto Horizontes. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Renata Viola Vives, seja bem-vinda aqui na nossa live de hoje. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Terezinha, boa noite a todos os presentes, né? As pessoas que estão nos assistindo aí. Bem, Então, os principais tópicos que a doutora Renata vai abordar hoje são os efeitos da pandemia em relação à família. É um tema muito polêmico, há muito o que se dizer. Vamos ver se a gente consegue aqui em 45 minutos, né? Ela quer falar também sobre relação pais com filhos, o aumento da violência doméstica e aumento também de violência contra as crianças em processo de adoção, reprodução assistida, o exemplo de barriga de aluguel na Ucrânia, abordando aí um pouco de direito internacional, o aumento do índice de ansiedade e de depressão e também aumento do número de divórcios. A palavra é sua. Obrigada. Bem, por são gentileza. tópicos mesmo, né? Vamos tentar conversar um pouco sobre cada um deles. A questão da pandemia e esse momento, né, tão difícil que todos nós estamos vivendo, na verdade nos jogou para dentro
de casa, né? De uma forma totalmente inesperada, nunca tínhamos vivido nada parecido, ainda que se fale na gripe espanhola. Nossa, as gerações atuais não, né? São pouquíssimas as pessoas que ainda vivem daquela época, né? Que então podem contar um pouquinho como teria sido esse episódio. Então, todos nós fomos pegos totalmente desprevenidos, totalmente de surpresa, ameaçados, né, com esse vírus e jogados para dentro de casa. Bem, isso de uma hora para outra, o que nos fez ter que, para cada um, assim, redefinir uma série de coisas no convívio familiar, a estruturação do trabalho, o acompanhamento das atividades escolares dos filhos, o acúmulo de tarefas domésticas, porque algumas pessoas já não tinham isso, né? E, enfim, tudo isso de uma hora para outra. Essas situações têm trazido realmente situações de. Esse novo momento tem trazido, agora já não tão novo assim, já são quase 90 dias nessa situação, né? Mas de qualquer forma tem trazido diversas angústias para as pessoas que estão nesse, né? Para todos nós nesse confinamento. Obviamente, cada um dentro das suas particularidades, já do seu jeito de funcionar. O que acontece? Assim, existe uma sensação, por um lado, de perda, né, de abandono, porque nós ficamos privados do convívio com os outros, daquelas atividades rotineiras de lazer, o cafezinho, o happy hour, o convívio nos grupos. Então, ficamos afastados das pessoas, tivemos que nos afastar, as crianças dos avós, os filhos dos pais, enfim, os amigos, os namorados. Então, houve um afastamento natural, necessário, na verdade, não natural, mas necessário, e isso gerou em muitas pessoas uma sensação de abandono, né? De estarmos sozinhos. Por outro lado, estarmos confinados dentro de casa, com aquele núcleo familiar, ou às vezes com, bom, dois amigos que moravam juntos, que de uma hora para outra tiveram que continuar as 24 horas do dia juntos, gerou uma outra situação, que é uma angústia de invasão. Então, as pessoas se sentem invadidas na sua privacidade. Aquela coisa do casal que, bom, né, se despedia de manhã, né, bom, de noite um chega e conta como foi o dia. Se perdeu. Acabou. O filho que vai para a escola, chega da escola e conta para a mãe ou para o pai, né? Ou só para a mãe, enfim, como foi o seu dia? Ou a mãe pergunta e vem alguma coisa, se perdeu. Então, assim, a sensação de invasão e de perda de privacidade ficou extremamente aguçada nesse momento, né? Sem falar nas situações de trabalho que foram direcionadas para dentro de casa, e a gente vê situações até um pouco cômicas, mas que também geram muita angústia, né? De ter que se organizar um espaço de trabalho, um espaço de estudo para os filhos, e daqui um pouco tem um filho entrando no meio de uma reunião, tem um gatinho passando na frente do computador ou do celular, né? Situações que eu até acho que ficam compreensíveis para a população em geral, porque todo mundo em algum momento pode estar vivendo isso. Mas em home office. Exatamente, em home office. Mas são situações que geram muita angústia. Os pais, por sua vez, com as crianças com atividades escolares, têm se visto com muita dificuldade de acompanhar o excesso, né? As escolas também foram se modificando ao longo desse período, eu acompanho diversas crianças e vim acompanhando a movimentação das diferentes escolas, mas num primeiro momento um excesso de atividades, um descarrego de atividades escolares, sem muita capacidade assim da própria escola ajudar os pais a pensarem sobre isso e pensarem no motivo. Me parecia, às vezes, assim, mais ocupar a criança com alguma coisa em casa do que propriamente a continuidade dos estudos, até porque também nunca se fez isso, nenhuma escola sabia trabalhar nessa dinâmica de atividades, né, em casa. Mas os pais se veem também muito angustiados, tendo que ensinar coisas aos filhos que já não faz, coisas que já não fazem mais parte da realidade, enfim, já não lembram mais, conteúdos que já ficaram no passado, e não se veem fazendo o papel de professor. Exatamente, não se veem habilitados no aspecto do como ensinar aquele conteúdo. Acho que isso mudou um pouquinho nesses 90 dias, acho que as escolas estão se adaptando, algumas escolas esse período agora recentemente fizeram recesso, quer dizer, deram aquilo que mais ou menos as crianças costumam, os alunos costumam ter em julho de férias, então suspenderam as atividades,
tem redefinido, trocando horários, mudando, também se adaptando a isso. Mas inicialmente foi um acúmulo de atividades e que ambos, né, vamos lá, filhos e pais, se sentiram extremamente sobrecarregados, sem conseguir, muitos, né, alguns sim conseguiram, mas muitos sem conseguir dar conta da demanda de estudos. Claro que nesse grupo nós também temos os adolescentes, e os adolescentes também padeceram bastante, estão padecendo bastante com esse confinamento e isolamento, porque, na verdade, o adolescente, acima de tudo, ele perdeu o grupo de iguais, ele perdeu o grupo, né, o seu grupo de referência, ele perdeu o convívio com o outro adolescente, que geralmente vai se dar na escola e na extensão da escola, no shopping, nas festas, naquilo que o adolescente acaba, né, participando, circulando. Isso de uma hora para outra não deixou de existir, né? Não teve, não Claro. houve mais. Então, o adolescente se viu em casa, confinado com os pais, onde ele precisa de um distanciamento e o quarto já era o seu refúgio. O quarto passa a ser mais ainda o refúgio dessa, né, de tudo isso que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo dentro também, porque precisa de um distanciamento afetivo, mas sim o recurso dos amigos, do grupo de iguais. Então, muitos adolescentes assim com quadros de ansiedade, adolescentes mais deprimidos, adolescentes assim sofrendo sem sentindo uma falta de perspectiva de futuro. Eu tenho, por exemplo, uma moça que eu atendo, não é exatamente uma adolescente, mas enfim, tem 20 anos, né? Tô saindo assim da adolescência. E ela, com essa situação toda, ela trazia uma questão assim, como é que vai ser agora, né? Eu imaginava me formar na faculdade, viajar pelo mundo, conhecer outros países, ter outras experiências. Isso mais no início, assim, do confinamento, quando as fronteiras foram fechadas também, né? E aí ela dizia assim, mas será que isso que eu pensei, sim, para o meu futuro, ter experiências profissionais em outros lugares, será que eu vou conseguir fazer isso, né? Será que isso vai ser possível? Então, assim, uma sensação de falta de esperança, né? De uma impossibilidade de traçar um projeto, não só profissional, mas pessoal, um projeto futuro em razão de, um, de uma insegurança e de um não saber que todos nós estamos vivendo, né? Mas, assim, para os adolescentes, eu penso que a situação de confinamento tocou numa questão muito particular, que foi essa, da perda do grupo de iguais, e nisso uma certa desesperança. Né? As crianças também perderam o grupo de iguais, e a gente tem sentido isso, quem tem filhos pequenos, quem acompanha crianças, as crianças estão bastante agitadas, estão ansiosas. Alguns pais trazem assim, fulano está mais agressivo, ele não era assim. Ele está desinteressado das questões escolares, não era. Ele gostava, ela gostava de estudar. A dificuldade das crianças pararem em frente à tela para copiar o que a professora está ministrando. Mas isso são situações totalmente compreensíveis frente, de novo, né, a um confinamento, a uma perda de referência de grupo. Essa criança, ela ia para a aula, ela via a professora, ela recebia aquele carinho da professora, pelo menos na maioria das vezes, ou a gente espera que isso aconteça, estabelecia uma relação afetiva com aquela professora. A professora até o quarto, quinto ano é a referência para a criança. Né? A criança transfere para a figura da professora a parte ou grande parte da sua relação com as suas figuras parentais. Por isso que até hoje, independente, passa ano e entrando, as crianças têm essa relação amorosa com a professora. E é esta relação que possibilita também a aprendizagem. Tanto que a gente sabe que quando não há uma boa relação com a professora, vão aparecer dificuldades escolares, isso é certo. Então, assim, a criança também... A empatia vale muito, né? A empatia realmente a relação amorosa, né? Sentir-se amado por aquela professora, por aquela referência com a qual a criança, né, para a qual a criança transfere as suas relações primordiais, né, com pai e mãe. Então, assim, a criança perdeu isso, ela até vê a professora na tela, mas algumas, né, não consegue abraçar, não consegue tocar.
não consegue ter um momento de intervalo com o colega, de levantar e ir na classe, ou ir para o recreio, correr, 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 brincar, brincar, brincar. E aquilo, né, o brincar, nós temos que lembrar assim, que o brincar, para a criança, ele é extremamente necessário. É através do brincar, do que a gente chama de jogo simbólico, que a criança elabora as suas angústias. Então, claro que as crianças, muitas crianças estão brincando em casa e brincam e criam coisas brincam e jogam e criam, brincam com Lego enfim, desenham e pintam e recortam, mas a possibilidade também de brincar com iguais extremamente importante. E onde que isso se dá com as crianças? Nos condomínios, enfim, quando existem crianças da mesma idade, e obviamente na escola. E aí, de novo, né, de uma hora para outra, também as crianças ficaram privadas desse convívio, né? Então a gente vai falando assim, na verdade, que a pandemia, por um lado, nos trouxe privação, mas por outro, nos trouxe excesso. De qual excesso eu falo? Desse excesso de convívio, de que de uma hora para outra passamos a viver 24 horas por dia com aquelas pessoas que nós, enfim, já convivíamos, mas que tínhamos os momentos de distanciamento que eram naturais. Um vai trabalhar, o outro vai para a escola, um fica em casa, o outro vai no supermercado, ou vai jantar com os amigos, ou, né? Atividades normais que possibilitavam esse distanciamento. Diga. Doutora Renata, a presidente, a doutora Sulamita Santos Cabral, ela escreveu aqui, ela cumprimenta, dá boa noite a todos, em especial a senhora e a mim pela condução hoje da live. Então, ela está nos assistindo, a doutora Sulamita Santos Cabral. Tá, boa noite, doutora Sulamita. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Doutora, tem um ponto bem importante que eu acho que deveria ser salientado, e até conversamos, que é em relação à violência, o aumento da violência doméstica e contra as crianças, né? Acho Claro. que seria importante Sim, claro. Falar sobre esse aumento. Bem lembrado, assim, porque isso que eu trazia, como houve esse excesso, né, o excesso do convívio, o excesso da ansiedade em todos também, as pessoas estão, claro, cada um do seu jeito também, mas algumas pessoas com mais dificuldades em lidar, né, com as privações e com esse confinamento. Então, o confinamento acentuou aquelas características individuais dos sujeitos, né? Um sujeito que já era mais agressivo, que já é mais projetivo, de já culpabilizar mais o outro pelas coisas do dia a dia, pelas suas coisas, né? Então, projetando sobre o outro as suas dificuldades, no confinamento pode ter isso acentuado, né? Da mesma forma, pais assim com mais dificuldade em lidar com os filhos, com mais dificuldade assim em terem paciência, em trabalharem com as crianças, podem ter isso acentuado. Claro que não são só essas situações. A gente tem ouvido relatos, assim, tem chegado relatos aos conselhos tutelares, por exemplo, de pessoas que denunciam porque escutam gritos e gritos e gritos de crianças e de mães e de pais, né, diariamente, assim, com os filhos. Mas o que tem surpreendido mais em todo o Brasil, na verdade, toda a América Latina, não é só no Brasil, né, é o aumento considerável do número de violência contra a mulher e de casos de feminicídio. Então, assim, eu participo de um grupo brasileiro e esse grupo é uma extensão de um grupo, é uma raiz, vamos dizer assim, né? De um grupo latino-americano, que é o grupo de psicanalistas o grupo latino-americano de psicanalistas ligados à IPA, né? A IPA é a instituição de psicanálise, enfim, fundada por Freud lá em 1910. E nós somos, então, vários psicanalistas na América Latina, no mundo inteiro, mas o grupo esse da América Latina, nós temos nos reunimos de tempos em tempos, estudamos, e todas, né, no México, no Peru, na Argentina, vários países da América Latina têm ressaltado o alto índice de violência contra a mulher e feminicídio. Então, assim, são situações que, na verdade, o que até estão saindo vários projetos aí para as mulheres poderem identificar, né,
terem marcado na mão, um X, usarem uma máscara de uma determinada cor. Diferenciada, é. Vários, bom, isso, e a própria polícia aqui do Rio Grande do Sul está fazendo várias campanhas também, né? Porque é notório o aumento. O que acontece? Essa mulher já vinha com dificuldades, obviamente, com esse companheiro, né? Isso já aparecia, a violência já aparecia. Mas no momento que essa pessoa se vê dentro de casa, esse companheiro não pode sair, existem as questões socioeconômicas, existe o aumento do consumo de álcool nesse período que tem sido enorme também, né? No período de confinamento eu não me lembro agora o percentual, mas o consumo de álcool dentro de casa subiu absurdamente. Aumentou muito, né? Então, assim, esse homem não sai, ele se alcooliza, né? E essa mulher já fica alterado. Fica alterado e essa mulher não tem para onde ir, né? Então, ela já era, mas ela se torna mais ainda assim, né? Onde todas as frustrações vão ser descarregadas. Né? E muitas das situações, bom, sem poder pedir ajuda, às vezes com muita vergonha, aquelas situações assim que a mulher tem medo de denunciar e que o marido depois vai voltar para casa e vai continuar batendo. Então, são situações muito delicadas. Existem vários grupos com linhas de escuta gratuita, obviamente, né? De assessoria a essas mulheres. Então, no Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, temos vários locais para fazer essas escutas e tentar auxiliar essas mulheres, não só, né, nesse período, mas principalmente, ou mais ainda nesse período, em razão de que a pessoa está realmente sob, né, aquele sujeito ali e sem condições de sair, submetido àquela situação, né? Então, é assustador isso, e acho que para os advogados que nos escutam, é uma questão extremamente importante. Deve chegar a alguns escritórios essas situações de mulheres pedindo ajuda, ou, quer dizer, já num outro processo, assim, contra esses companheiros, enfim, né? Esse número tem sido bem assustador, maior até, realmente, que a violência contra as crianças, mas... que também está alto, né? Que também está alto o índice de violência contra as crianças, né? Claro, por isso, bem alto. Porque as pessoas, as pessoas estão vivendo, todos nós estamos vivendo um momento de incerteza, de angústia, são pessoas perdendo trabalho, são pessoas com medo de morrer, enfim, né, daqui a pouco com familiares doentes, tendo que dar conta de uma série de coisas que não se dava até então. E aí tem mais as crianças para dar conta, chamando atenção, pedindo, também angustiadas, porque as crianças percebem, elas sabem, né, do Covid, elas até penso que algumas, assim, que eu vejo, muitas crianças, elas demonstram até um grande conhecimento, são até mais precavidas, às vezes dizem assim que não querem sair para a rua de jeito nenhum. Os adultos estão na rua, mas a criança tem medo, né? Talvez tenha mais medo do que o adulto, nesse sentido, consiga se proteger mais se os pais souberem deixá-la em casa. Mas acontece que os adultos, muitas vezes, acabam de novo também, né? Descontando naquela ponta que é a mais fraca. Claro. E aí as crianças estão sofrendo violência física e também outros tipos de violência, né? Agressões verbais, enfim. E, de novo, é um grande problema porque, entre outras situações, né? Porque às vezes isso acontecia, mas alguém também percebia. Porque essa criança, vamos pensar em violência física, essa criança chegava machucada numa escola, essa criança daqui a um pouco manifestava algo para um professor, para um colega, e aí isso chegava num setor, numa direção, podia chegar um conselho tutelar. Dentro de casa agora, pode ter um vizinho ou outro que escute, mas é mais difícil que isso apareça. Da mesma forma com a mulher. Bom, a mulher era agredida, mas ela saía, no outro dia ela ia trabalhar, ela falava para uma amiga, falava para o patrão, alguém, né? Agora não. Isso poderia chegar a algum outro lugar. Agora, muito menos. Né? Então, são situações realmente que nos atípicas, né? Como? Situações atípicas, elas não existiam antes.
nessa grandiosidade, né? Existiam, mas não nessa grandiosidade. Assim como a gente estava, tu falaste, né, também já aproveitando, o alto índice de depressão, né, e da própria ansiedade, dos quadros de ansiedade. A depressão e a ansiedade sempre existiram, mas o que nós temos visto nos consultórios é um aumento bastante significativo das pessoas, de novo, assim, né, com várias incertezas, com medo, é, com medo de algo que algo ruim aconteça consigo, com algum familiar. Então as pessoas desesperançosas, assim, né? Muitas pessoas desesperançosas, sem poder pensar assim, viver um dia de cada vez. Pessoas que se contaminam, né? Assim, psicologicamente falando, com os números, então começam a ver números e aquilo vão ficando muito angustiadas. Na clínica, na Clínica Horizontes, criamos logo no início um plantão psicológico, que ele era um número de telefone, e ele tinha exatamente esse objetivo, de que as pessoas pudessem ligar em situações de angústia e serem atendidas por um psicólogo. Então, na verdade, caía nesse número e a pessoa responsável direcionava para um terapeuta poder fazer a escuta dessas pessoas. E muitas dessas pessoas ligavam dizendo isso, que estavam vendo números, que começaram a pensar sobre o assunto e que aquilo foi, né? E pessoas de mais idade, às vezes gerando. E, bom, então está acontecendo com as pessoas de 80 anos, 70 anos, eu tenho 60 e poucos, vai acontecer comigo, eu estou sozinha. Não foram só pessoas de idade que ligaram, pessoas jovens, mais jovens, enfim, mas estou dizendo assim que essa contaminação, por exemplo, com a informação, vejam bem, informação é extremamente importante, mas para algumas pessoas aquilo tomou as pessoas de uma tal invasão, de novo, assim, né? Que as pessoas começaram a entrar numa grande angústia. E aí precisaram conversar, precisaram de uma escuta adequada para poder direcionar isso também. A doutora Marília colocou aqui que, além do isolamento, o convívio para os que têm de trabalhar em conjunto também está difícil. Doutora Claro. Marília colocou aqui. Uma coisa que eu não sei se a doutora Marília pensou também, e que talvez alguns advogados estejam acompanhando, mas tem havido muitos problemas em condomínios. Tá? Por quê? Porque é aquela situação, de novo, bom, além de eu ter que lidar com o meu núcleo familiar que mora no Ainda tem o apartamento X resto. ou na casa X, tem o apartamento de cima, tem o de baixo, tem o do lado. Então, assim, brigas entre vizinhos, administradoras de condomínio tendo que lidar com situações aqui em São Paulo, enfim, outras cidades, porque é isso, o vizinho às 9 da manhã tá pulando e fazendo ginástica. E o de baixo, o filho de 10 anos está jogando videogame até as 4 da manhã e gritando com aquele som. Então, como é que equaciona isso tudo, né? Antes, o que acontecia? Bom, de repente o vizinho fazia ginástica às 9 da manhã, mas, né? Vamos supor, eu aqui, eu tinha ido trabalhar, não ouvia o vizinho pulando. Hoje não. Então, assim, até onde vai meu direito e onde começa o direito do outro. Né? O vizinho tem direito de fazer a sua atividade física, precisa? Sim, mas o quanto isso interfere diretamente, ou pode interferir diretamente na vida dos demais, né? Dos demais condôminos, enfim, dos outros vizinhos. Então, isso é uma situação que tem aparecido bastante, das pessoas se queixarem sobre as relações comunitárias, vamos dizer assim. É bem extenso esse tema que a senhora está ministrando hoje e muito polêmico, né? Porque dá margem a diversos outros problemas. Por exemplo, as crianças que estavam em processo de adoção. Teve que parar agora o processo, né? Então até eu achei importante a gente falar também, porque a outra vez que eu estive no IARCS, uma vez foi para falar sobre adoção e a outra foi para falar sobre reprodução assistida, que são duas temáticas que eu estudo bastante. E houve, sim, como os processos ficaram parados nesse período, né?
E não só isso, assim, mas a questão das visitações, as crianças que estavam em fase de aproximação com os pais adotivos, isso tudo ficou bastante comprometido. Então, assim, em cada núcleo, né, em cada situação da nossa vida, a pandemia vai interferindo diretamente. E nós precisamos pensar sobre isso. Existe alguma alternativa? Existe como essa criança que vinha no processo de aproximação ser vista com mais frequência por esses pais adotivos? Pode se manter a visitação? Não pode? Qual é o risco? Mas qual é o risco emocional? Também, claro, tem o risco de saúde, esse vem em primeiro lugar, mas tem o risco emocional para ela, né? Que já está 4, 5, 6, 10, 15 anos dentro de um lar e que quando vê a oportunidade, a possibilidade de ter uma família e ter pais, isso de novo, esse sonho de novo se rompe. Padrinhos afetivos também, que nesse período também não puderam visitar. Então, como é que ficam essas crianças? Acho que é deixar uma pontinha aí de reflexão. Como é que ficam essas crianças? Porque a gente estava falando antes, assim, o núcleo familiar. É claro, por favor, entendam bem. Obviamente, eu sei que quando a gente fala em conflitos dentro do núcleo familiar, né, o casal, os filhos, a gente está falando de uma parcela da população. Tem muita gente que não tem isso, não tem nem onde lavar a mão, né? Não tem nem água, não tem mínimo de. Então, mas enfim, estamos falando de uma situação específica. Mas falando da criança, então, que recebe a atividade escolar por meio do computador, do Google Meet, enfim. Tem crianças que nem estudaram esses meses todos, e isso vai ser um ano perdido em termos de aprendizagem. Bom, nós temos que nos preocupar com isso. Acho que temos, mas, de novo, no primeiro momento, o que está em risco, o que está em jogo é a vida. Então, suspende as atividades escolares. Né? Com certeza. Mas, assim, essa criança que está num lar, que está à espera de uma adoção, como é que fica o emocional dessa criança, né? Como é que quem sustenta essa criança emocionalmente, né? Com mais esta frustração? É mais uma, é mais uma que ela teve. É mais uma, né? Acaba virando um acúmulo de frustrações, né, para a criança. E E que muitas vezes depois, ela não consegue demonstrar isso para os pais de uma forma pacífica, né? E ela quer chamar atenção de alguma forma. claro, E às vezes aflora até agressividade, né, doutora? com Difícil, certeza, né? com certeza. O teste quanto ao exercício da parentalidade por esses pais, né? Quanto eles aguentam, sobrevivem aos ataques que a criança vai fazer, isso tudo vai estar em jogo. Quer dizer, sempre está em jogo, mas como é que fica nesse período com mais essa situação, onde às vezes, onde muitas vezes a criança não entende também o que aconteceu, por que aquelas pessoas saíram do convívio dela. Da mesma forma, eu trazia, né, para ti, para a gente conversar um pouquinho, a pandemia no que se refere à reprodução assistida. Pois é, Porque, fronteiras fechadas, como é que a gente faz agora, né? então, saiu semana passada no Globo.com, saiu acho que na Isto.é também, uma reportagem muito interessante para quem trabalha com o direito internacional, é um prato cheio, eu acho, né? Qual era a reportagem, então? A Ucrânia é um país que se tornou destaque em razão da barriga de aluguel, né? Vocês sabem melhor do que eu, assim, que no Brasil a barriga de aluguel, por exemplo, não é permitida. O que é permitido é a gestação por substituição, que não implica pagamento, né? Pagamento pelo útero. E existem países onde isso é permitido. Uma época foi a Índia, por muitos anos, a questão de 3 ou 4 anos, na Índia isso foi proibido. Bem, hoje a Ucrânia é uma referência. O que acontece? Com o fechamento das fronteiras, a Ucrânia não permitiu o ingresso dos pais que contrataram a barriga de aluguel. Então, esses bebês começaram a nascer, isso que trata a reportagem. Esses bebês começaram a nascer, e ali fala em torno de centenas, não,
em quase 100, podendo chegar a mais, né? A muito mais que 100. Então, assim, que as clínicas de reprodução fizeram? Uma delas alugou um hotel. Isso está na reportagem. Olha. Se vocês botarem Ucrânia, a barriga de aluguel vai aparecer. Alugaram um hotel onde esses bebês estão nascendo e existem enfermeiras cuidando, alimentando, enfim. E os pais, por sua vez, de diferentes países, não podem ingressar. Então, conta uma história de um pai, por exemplo, que tinha conseguido ir antes, né, antes do bebê nascer. Antes do bebê nascer. O bebê nasceu e agora ele não consegue voltar. Não sei de onde que ele era. Não sei se é da França. Não me lembro. E outros que nem conseguem ir. Até porque, por exemplo, a França não aceita a barriga de aluguel, né? Então, alguns pais estão pedindo autorização por o seu governo para poder viajar, mas também precisam da autorização do governo da Ucrânia para poder ingressar no país. E nem todos estão conseguindo isso. E esses bebês nasceram, estão, enfim, se desenvolvendo. O que acontece? O primeiro ano de vida é fundamental no desenvolvimento psíquico de um bebê. Esse bebê precisa ser sustentado, ele precisa ser olhado, ele precisa que exista uma ligação afetiva deste cuidador, que pode ser a mãe ou uma outra pessoa. Por isso a gente não fala só em função materna, a gente fala em função de sustentação, mas que crie uma relação amorosa com essa criança. Será que vai ser possível que essas enfermeiras, essas profissionais que estão trocando, alimentando, consigam fazer isso com esses bebês todos? Né? Como é que fica o desenvolvimento? Nós não sabemos, também é algo novo para... Tudo muito novo. Para os psicanalistas é muito novo. Como fica o desenvolvimento psíquico desses bebês que não tiveram... Não é porque não tiveram a mãe biológica lá, não é isso, né? Mas essas pessoas que estão cuidando vão conseguir dar essa sustentação afetiva para essas crianças nesse período? E qual vai ser esse período até que esses pais consigam chegar no país e trazer os seus filhos de volta? Então, é um assunto bastante interessante, acho que polêmico. Também, de novo, ninguém esperava que as fronteiras fossem ser fechadas, mas acontece. E entra, né, eu acho que eu trouxe também por isso, porque a questão do direito internacional é fundamental para se pensar aí. Fundamental também. E o direito para pensar como lidar com essas situações. Não. Como eu falei no início da live, o assunto é muito extenso e eu temia que a gente não conseguisse falar tudo. Mas acho importante também a senhora falar hoje sobre o aumento do índice de ansiedade e depressão. Entre crianças, jovens, adultos, idosos, está meio que geral isso, né, doutora? Então, eu falei um pouquinho, né? Nós temos recebido, assim, na clínica diversas situações. Na clínica, digo, não só na minha clínica privada, mas na clínica psi, né? Aqui em Porto Alegre houve um movimento grande encabeçado pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que até é vizinha aí de vocês, do IARGS, fica na Andrade Neves ali. A Sociedade Psicanalítica começou um movimento de juntar outras instituições de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E acabou juntando, né, congregando mais de 700 profissionais da área psi para fazer atendimento de escuta para pessoas em situações de ansiedade. No primeiro momento teve bastante procura, depois essa procura foi diminuindo um pouco, né? O que acontece, assim, existem muitas pessoas disponíveis para ouvir. Os profissionais da área psi, eles se mobilizaram nesse período, no Brasil inteiro, na América Latina inteira, eu posso dizer, porque eu vejo de outros países isso, oferecendo uma escuta solidária. Então, assim, o que é o solidário, na verdade? Sem custos, para que as pessoas pudessem buscar esses canais e falar sobre as suas angústias. Então, assim, isso tem demonstrado realmente, por um lado, bom, que nós temos recursos, por outro, que as pessoas podem buscar esses recursos, mas também que o índice de ansiedade e depressão cresceu bastante. As pessoas estão ansiosas por todos esses motivos. Pelo confinamento, de uma forma geral, né? Pelo confinamento, pelo medo da morte,
Medo de perder emprego, medo de falta de dinheiro, medo de não ser amado, medo da distância. Então, E é agora, uma série de medos, né? e agora, né, Terezinha, por um outro medo que eu vejo bastante, assim, em todas as faixas etárias, o medo do retorno. É. Porque o confinamento nos jogou para dentro de casa, não podemos sair. Algumas pessoas, né, obedeceram aquilo e tal. Bom, e foi indo, os dias foram passando, felizmente não foi acontecendo nada mais grave. Porto Alegre estava com números razoáveis, né, baixos comparado ao... Então, mas e aí? E agora, quando tiver que voltar, como é que vai ser? Né? O medo segue, as pessoas têm essa preocupação com a contaminação, têm preocupação em mandar os filhos para a escola, desejam um retorno, por sua vez, mas também têm muito medo desse retorno. Então, as crianças também com medo. Alguns dizem, eu não quero voltar para a escola. E Então, outras estão muito ansiosas para voltar a ter convívio, né? A gente vê os não, dois lados. é uma ambivalência, porque querem voltar, É, mas têm medo. Né? mas sem medo. E as famílias, e os adultos também, medo de voltar aos seus trabalhos, às suas atividades presenciais. Como é que vai ser? As pessoas vão se cuidar, vão tirar máscara, vão lavar as mãos, vão passar álcool gel, mas eu posso me contaminar no ônibus, eu posso... Enfim, as pessoas estão com muito medo. Muitas incertezas, é Muitas. verdade. E, Então, doutora, com isso tudo, aumentou também o número de divórcios, né? Muitas separações. Então, é o que nós começamos falando. Esse É. confinamento, aquela folga que se tinha, às vezes, do marido, da esposa, né, do companheiro, da companheira, em algum momento, bom. E mais, na verdade, acentuou ou evidenciou aquelas diferenças que já existiam. Então, assim, o fulano não me ajuda em nada, eu tô com todas as tarefas domésticas, lavar louça, fazer almoço, fazer janta, lavar roupa. Mas aquilo já era assim antes, não é a pandemia. Eu tenho dito sempre, eu tenho falado em diversas situações. Ontem fiz uma live para uma empresa também, a gente conversou sobre isso. Eu tenho dito sempre assim, que é o que eu realmente penso. Tem o coronavírus, né? Mas tem o coronavírus de cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Assim? Sim, tem um vírus, uma ameaça real, temos que nos prevenir, a gente não sabe os efeitos disso, né, do vírus, se ele chegar a nós. Para alguns parece que é totalmente inofensivo, as pessoas são assintomáticas e outros vão a óbito. Então, assim, nós desconhecemos, tem uma coisa real. Mas tem o quanto esse real, como esse real entra em cada um de nós. Então, assim, para talvez casais que já vinham com algumas questões, algumas dificuldades, essa história de estar todo o tempo junto, essas queixas cotidianas, pô, não posso contar, não me ajuda, não colabora, sou eu que faço tudo, isso só se acentuou. Então, o que tem aparecido também são muitas pessoas repensando suas vidas, né? Porque aquela coisa assim automática que muitos tinham de faz, como de uma hora para outra, muitas dessas atividades foram suspensas, as pessoas tiveram que se recolher, as pessoas também estão se perguntando, bom, o que eu quero para a minha vida? É isso? É essa relação? É esse trabalho? É essa rotina? Tem muita gente muito feliz em casa, e por isso também a dificuldade de voltar. Não tem só gente mal, né, e ansiosa. Tem muita criança feliz porque está em casa com o pai e com a mãe, ou só com a mãe, ou só com o pai, enfim, muito tempo. Né? Outro assunto que a gente não falou, mas que eu acho que é bem legal para os advogados, é a tal da alienação parental nesse período. Alienação parental. Eu É um recebi tópico questionamento sobre isso, né? bem grave. É. Com quem que fica a criança? Né? É o filho aquele que fica uns dias com a mãe, outros dias, né? Guarda compartilhada. E aí faz o quê? Né? Me perguntaram sobre isso. No primeiro momento, eu recomendei que pudesse, logo ali que houve a questão, assim, ali final de março, a minha posição era de equilibrar isso, mas assim, procurar deixar a criança mais num único lugar, né? Porque a gente também não sabia, e continuamos não sabendo bem, os efeitos sobre a criança do vírus. Agora se fala numa síndrome inflamatória grave, né?
Então, a criança ir e vir estaria correndo risco. E aí, eu penso que cabe aos pais essa reflexão. Bom, é importante que o filho fique comigo? Mas assim, o que é mais importante também? A saúde dele, né? Claro. Agora, assim, passado algum tempo, também, na verdade, sempre, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não ter posições rígidas também, né? Mas, passado algum tempo, como os números vinham de novo mais normalizados, não normalizados, mas não tão altos, agora subiram, acho que vai ter que se rever algumas coisas, talvez pudesse pensar uma maior flexibilidade disso. A gente tem que pensar que precisa atender a criança, né? E não aos pais, assim, não o desejo dos pais. Ah, mas eu quero porque é meu dia, eu tenho que ver. Bom, mas se isso vai pôr a criança em risco, primeiro a saúde da criança, né? Então é outro Claro, assunto que eu claro. acho que é bem interessante para se pensar do ponto de vista psicológico também, né? Claro. Eu não queria lhe interromper, mas vários diretores estão participando da live, dando parabéns, como o Dr. Roberto Marrone, a doutora Ana Lúcia Piccoli, a doutora Delmi Dias, Cristiane Neri, Maria Isabel Beck, além da própria doutora Sulamita Santos Cabral, todos dando muitos elogios, a Mara Eneida também, a Ana Pregardier, várias pessoas aqui, doutora Delma, parabenizando e dando muitos elogios. Mas nós estamos nos encaminhando para o final. A senhora trabalha na clínica Horizontes e gostaria de saber assim uma mensagem final da senhora para as pessoas que estão nos assistindo, de repente dando alguma possibilidade para os casos desses clientes, não é isso? Que estejam passando por tantos problemas, às vezes problemas tão graves, né? Que mensagem que a senhora poderia dar? Bem, eu acho que a única que eu posso dar assim procurem ajuda, né? Existem diversos serviços de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise. É só botar no Google, no Facebook ou no Instagram, atendimento solidário. Vocês podem ter certeza que, né, para vocês mesmos, para clientes, enfim, para conhecidos, que vão se abrir N instituições ali, vão aparecer várias instituições que estão disponibilizando atendimento, escuta, orientação, enfim, para a população nesse momento. Então, eu penso que é isso, assim, procurem ajuda. Eu não, ninguém tem solução mágica, todos nós estamos vivendo as mesmas angústias. Eu, por exemplo, também tive que, de uma hora para outra, direcionar todo o meu consultório presencial para um atendimento online. Online. Felizmente, a maior parte dos meus pacientes eu segui atendendo, as pessoas quiseram, inclusive crianças. Mas assim, também era uma novidade, também foi uma novidade para mim. Então, todos nós estamos vivendo a mesma situação. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem o dia de hoje, né? Mas assim, procurem ajuda, procurem alguém que possa ouvi-los, que possa ajudar a fazer ligações, porque às vezes é isso. O coronavírus. Mas daí a pessoa começa a falar lá da sua experiência, porque o marido, porque a mulher, porque o ex-marido, porque o filho. Então, assim, é o coronavírus, mas vem, aquilo puxa outras várias coisas. E que se a pessoa puder falar e puder ser ouvida, ela pode ir dando um sentido para isso. E aí a angústia tende a se minimizar. Porque a angústia é energia solta, livre. Quando a gente liga ela a alguma coisa, ela vai se transformando. Então, só diria isso, procurem ajuda. Procurem ajuda. Muito obrigada, doutora Renata Viola Vives, pela sua participação. Em nome da presidente, da Sulamita Santos Cabral, agradeço demais a sua participação e informações tão bem-vindas, tão brilhantes nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Boa noite, o IACS está sempre de portas abertas para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou sempre à disposição também. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Informações realmente brilhantes, né? Enfim, o convidado da próxima live, uma live extra que vai acontecer no próximo dia 15 de junho, segunda-feira, será o Dr. Alberto Koptik Vinogrum. Ele vai falar sobre consequências da pandemia para a segurança pública. Quero ver se eu consigo localizá-lo aqui.
doutor Alberto, para ele poder nos dar um resuminho da próxima live. Perfeito. Vai ser uma live extra na próxima segunda-feira, no dia 15 de junho. E o doutor Alberto vai falar sobre consequências da pandemia para a segurança pública. O doutor Alberto é advogado, doutorando em políticas públicas pela URGS e mestre em ciências criminais pela PUC-RS. Atua na gestão e pesquisa em segurança pública há 14 anos. Atualmente é consultor permanente do Banco Interamericano do Desenvolvimento na área de segurança. É diretor do Instituto Cidade Segura, que tem feito projetos de segurança em vários municípios do país. Foi diretor de políticas e projetos da Secretaria Nacional de Segurança Pública e secretário municipal de Segurança Pública de Canoas. Seja bem-vindo, doutor Alberto. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Terezinha, pelo contato, pelo convite. E desejar boa noite, em nome da doutora Sulamita, a todos os colegas do IARGS e todos os colegas advogados. E convidar todos para a nossa live, então. Vamos conversar um pouco sobre a questão da segurança, né? Nós temos chamado de terceira onda da epidemia, né? Temos aí a epidemia sanitária, o problema de saúde, temos na sequência o problema econômico, social, e nós temos uma outra onda que vai virar em decorrência, né, do vírus, que é a onda de violência, né? Nós já convivemos com esse problema cotidianamente, felizmente nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul, os últimos meses melhorou, né, um pouco, algumas ações importantes, mas nós já estamos vivendo no Nordeste, no Norte, no Sudeste, uma aceleração novamente dos homicídios, da violência. Então, é um assunto que precisamos nos preparar, também prevenir, né, porque a gente sabe que depois que a situação já piora, como no caso da saúde, fica mais difícil que as autoridades consigam intervir e prevenir ainda mais mortes, ainda mais sensação de medo, angústia. Acompanhei a tua live anterior, parabenizo. Eu tive o vírus, né, foi no início, numa viagem na Europa, que eu estive num seminário de análise criminal europeia e cheguei com a doença e atesto aqui que o tema psicológico, né, nos casos leves ou médios, como o que eu tive, eu diria que ele foi até mais impactante, a parte psicológica, né, para mim, e procurei ajuda, né, como a entrevistada anterior sugeriu, né, pela internet, né, fiz algumas consultas, só compartilhando e atestando, né, dando um depoimento pessoal, que eu acho que também nos ajuda, todos estamos vivendo esse momento de muita tensão, e vamos conversar um pouco, então, sobre segurança. Fica esse convite. E está bem aí, né? Se recuperou bem da Covid. Sim. Que maravilha. Felizmente, tudo certo, só o susto, né? E agora torcendo para que tudo se resolva logo. Com certeza. Então estão todos convidados para a próxima live. Será uma live extra no dia 15 de junho, segunda-feira, às 20 horas. O doutor Alberto Koptik Vinoglum vai falar sobre consequências da pandemia para a segurança pública. Muito obrigada, doutor, e até segunda-feira. Boa noite, até segunda para todos. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Até segunda-feira com a participação do Dr. Alberto. Em nome da presidente, doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço pelo prestígio e a participação de todos vocês. Até lá, tudo de bom e muito obrigada.